Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes do Apóstolo do Bem. Dando continuidade aos estudos virtuais promovidos pela Casa, nós vamos com muita alegria e com muita gratidão falarmos sobre o tema obsessão, o obsessor, o obsidiado, o processo obsessivo. Antes de nós iniciarmos o estudo, nós vamos cantar a música Seguir e então fazermos a prece. Eu sei que um novo homem irá nascer assim, que a dor te encontrar lá do pântano que o orgulho construiu, o sol despertará, a flor que aguarda germina, então um novo horizonte irá surgir, assim que procurar dentro do olhar que o Cristo soube dar, o caminho que dará onde sempre que chegar em amar. Mensagem que Jesus legou e a paz que ele deixou irão te acompanhar. Vá, é só você querer, é tudo que você precisa para recomeçar. Seguir essa luz que me ilumina, desse Cristo que me ensina, é a força que me anima e faz com que a dor impia se transforme em alegria. Fez-me compreender que a vida nos ensina sorrir. Presta a mão que te segura, não duvide. Ela é força que estrutura, te iluminará. Mesmo quando a noite é escura, abra o coração, deixa o amor entrar. Vá, o campo de trabalho que Jesus proporcionou pode florescer e você vai se encontrar e voltar a ser feliz. Seguir essa luz que me ilumina, desse Cristo que me ensina, é a força que me anima e faz com que a dor empia se transforme em alegria. Fez-me compreender que a vida nos ensina sorrir. Presta a mão que te segura, não duvide. Ela é força que estrutura, te iluminará. Mesmo quando a noite é escura, abra o coração, deixa o amor entrar, seguir. La 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 la, seguir. Senhor Jesus, é com muita alegria e com muita gratidão que pedimos as tuas bênçãos para iniciarmos mais este estudo, de podermos mais uma vez estudarmos um pouco mais do Consolador prometido, a doutrina espírita e daquilo que ela tem nos oferecido,
a fim de libertar as nossas mentes, retirar os véus da ignorância, a fim de que possamos ver com mais clareza as verdades universais. Abençoa, Senhor Jesus, a todos aqueles em sofrimentos diversos do corpo e do espírito, onde quer que se encontrem. Abençoa todos os lares daqueles que nos assistem nesse momento, estudando conosco. E muito obrigado, Senhor Jesus, pela casa bendita de Bezerra de Menezes, o apóstolo do bem, que nos propicia a oportunidade deste trabalho. Sê conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Como dito no início, nós vamos falar sobre obsessão, o obsessor, o obsidiado, o processo obsessivo. E, para tanto, nós vamos buscar o apoio na literatura espírita, na codificação kardeciana, como também nas obras subsidiárias. Obviamente, não é possível que nós possamos aprofundar no estudo e falarmos de todos os detalhes sobre esse tema tão importante para nós na doutrina espírita. Então, nós vamos seguir uma reflexão com o amparo destes livros, a fim de que possamos entender de formas gerais o que envolve a obsessão e o processo obsessivo. E aí, no caso, se for um assunto de interesse para vocês, os comentários, aqui no YouTube permitem que vocês identifiquem este interesse para que possamos, de repente, aprofundarmos o estudo e falarmos com mais aprofundamento sobre os tipos de obsessão conforme descritos em O Livro dos Médiuns. E aí vocês podem colocar para nós nos comentários, quem sabe numa outra oportunidade nós possamos fazer esse aprofundamento, ou mesmo os outros palestrantes também que têm feito os estudos através do YouTube, possam falar sobre este assunto, se for então do interesse de vocês. Então hoje nós vamos começar falando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, para que fique aí já uma reflexão antes que nós possamos adentrar no tema de obsessão propriamente dito. E nós vamos encontrar este item em O Livro dos Espíritos, na questão 459. Lembrando que todos os livros da codificação, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, são desdobramentos para aprofundamento de temas que já são abordados em O Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, ele vem trazer uma série de perguntas para nós, que vão então ser aprofundadas depois por temas nesses outros livros que citei. Então, já falando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, nós já vamos começar então a entender os preâmbulos daquilo que nós vamos estudar em O Livro dos Médiuns, falando sobre a mediunidade, sobre a influência dos espíritos no mundo corporal, sobre a comunicação com os espíritos e também sobre a obsessão. Então, na questão 459, nós vamos encontrar Kardec fazendo a seguinte pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Ao que o Espírito de Verdade, então, nos responde: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, nós vamos começar com esta questão, para que a gente fique com ela aí em plano de fundo, à medida que nós vamos falando sobre a obsessão, nós já compreendermos esta questão da influência dos espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Isso já vai servir, então, como um guia para nós conseguirmos compreender melhor o assunto de hoje. E também buscando o Novo Testamento, buscando o Evangelho, na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, as testemunhas, nós vamos encontrar Paulo falando para nós que, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço
e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então vai ficar essa daí também. Ao final do estudo, nós vamos pedir a permissão para lermos um trecho, um texto de Emmanuel no livro Pão Nosso, cujo capítulo se chama As Testemunhas. Emmanuel fazendo uma reflexão sobre este versículo de Paulo na carta aos Hebreus. Mas já fica aí para nós começarmos então a pensarmos em relação à questão 459 de O Livro dos Espíritos, falando da influência dos espíritos nos nossos pensamentos e atos, e já Paulo, muito antes da doutrina espírita surgir no mundo, já nos alertando para a nuvem de testemunhas que nos cerca, que nos rodeia. E aí nós podemos pensar que nuvem de testemunhas é esta. Tá certo? Então vamos lá, falando sobre a obsessão propriamente dita. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o seguinte trecho falando sobre a obsessão. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Ela apresenta características muito diferentes. Desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela faz desaparecer pouco a pouco todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade psicográfica, ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão de todos os outros. Os maus espíritos existem em grande número em torno da Terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação maléfica faz parte dos flagelos aos quais a humanidade terrestre está exposta. A obsessão, assim como as doenças e todas as tribulações da vida, devem ser consideradas como uma prova ou uma expiação, e aceitas como tal. Então, olha só que interessante esse trecho que nós vamos encontrar no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mostrando para nós que, estando então na Terra, que é um mundo de provas e expiações, nós estamos sujeitos, pela nossa própria inferioridade, à questão da obsessão, ou seja, dessa influenciação perniciosa que certos espíritos, que eles chamam aqui de maus espíritos, essa ação persistente que os maus espíritos exercem sobre nós. Mas exercem essa influência sobre nós por conta da nossa própria inferioridade. Ou seja, nós mesmos é que damos brecha, é que damos abertura para que aconteça essa influenciação. Ela não acontece sem a nossa permissão. E, portanto, uma prova ou uma expiação e aceita como tal. Existe, então, um fator de sintonia que nós já precisamos começar a pensar. Uma vez que a nossa inferioridade fale mais alto do que a nossa vontade, a nossa persistência em manter bons pensamentos e boas atitudes, aquela questão que Jesus, já no Evangelho, nos dizia sobre o olhai, vigiai e orai, nós estamos, então, sujeitos a esta influenciação. Então, faz parte desses flagelos ao qual nós, enquanto humanidade terrestre, estamos expostos. Então, já começa aí com o Evangelho segundo o Espiritismo, dando este alerta para nós, pensando no aspecto moral da coisa. Pensando, então, em como a nossa inferioridade moral propicia isso. Porque nós não podemos nos esquecer que aqueles que nós chamamos de maus espíritos são seres como nós mesmos, que também temos os nossos acertos, as nossas conquistas intelecto-morais, mas também muitas mazelas, muitos erros, muitas fraquezas. E ao desencarnarmos, assim como em vida, temos o livre-arbítrio de
decidirmos sobre o que pensar, sobre o que fazer. E estando desencarnados e encontrando os nossos desafetos no plano material, temos esta escolha de perdoarmos aqueles que nós acreditamos que estão em dívida conosco, ou de lhes cobrarmos essas dívidas, acreditando-nos juízes, júris, executores. E então nós vamos observar que é um processo bastante complicado, como nós vamos encontrar na literatura espírita, nos explicando sobre isso, mas nós já vemos aqui então, no Evangelho segundo o Espiritismo, a importância que já se dá para nós pensarmos sobre o aspecto moral como fator determinante sobre esta influência a que nós estamos sujeitos. Em O Livro dos Médiuns, o livro então da codificação espírita, que vai aprofundar o assunto da mediunidade e também da obsessão, o livro que é base para todos os outros que nós temos das obras subsidiárias falando sobre o tema, seja por Emmanuel, seja por André Luiz, seja por Hermínio de Miranda e tantos outros que nós temos, é exatamente aqui o Livro dos Médiuns que traz todo o fundamento que nós temos para este estudo. Então, entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, ou seja, entre as dificuldades, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Então, olha só, o item 237 de O Livro dos Médiuns, deixando bem claro para nós a questão da obsessão. E que tipo de espíritos, como já dissemos, procuram nos influenciar desta maneira. Mas lembrando para nós que na prática do espiritismo é uma das maiores dificuldades que nós encontramos. Em primeira linha, conforme colocado para nós. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno. E então, continuando o assunto dentro do Livro dos Médiuns, vai ser explicado para nós em maiores detalhes sobre os tipos de obsessão, como elas acontecem, como elas se caracterizam. Como eu disse, hoje o estudo é para nós falarmos de uma maneira geral e mais ampla sobre este processo, sobre o obsessor, sobre o obsidiado, para que nós possamos compreender de uma forma geral este quadro. E aí, quem sabe, em estudos futuros, se for de interesse de vocês, falarmos sobre estes tipos que o Livro dos Médiuns traz para nós. A obsessão simples, a fascinação, a subjugação, que é de grande importância nós compreendermos cada um desses tipos. Mas é porque levaria um outro estudo inteiro só para poder falar desses tipos. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes. Por isso mesmo, não serão demais todos os esforços que se empreguem para combatê-la, porquanto, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. Então, aqui agora, ele falando especificamente para a prática mediúnica, uma vez que na prática mediúnica estão ali os médiuns ostensivos em maior grau de comunicação com o plano espiritual. Tem um acesso maior à influenciação dos espíritos e, portanto,
precisam, com ainda mais cuidado, procurar desenvolver-se intelectualmente e, sobretudo, moralmente, exatamente para poder minimizar ou realmente bloquear as possibilidades da influenciação de espíritos inferiores que estejam ali querendo atrapalhar o trabalho, atrapalhar o médium, atrapalhar a casa espírita. Então, daí a importância de nós estudarmos este tema, compreendermos isso também sob o aspecto dos médiuns. Mas, como já vimos, os espíritos nos influenciam a todos, e a primeira coisa que nós aprendemos em O Livro dos Médiuns é que todos somos médiuns, em maior ou em menor grau. Então, podemos não ser médiuns ostensivos, daqueles que têm a habilidade da psicofonia, ou da psicografia, da vidência, não importa. De todas as formas, ainda somos médiuns. Todos nós, ainda que em menor grau, temos a possibilidade de sentirmos a influência dos espíritos que estão ao nosso redor. Então, já é suficiente para que possamos, então, prestar atenção naquilo que pensamos, naquilo que sentimos, naquilo que fazemos. A obsessão de qualquer grau, sendo sempre efeito de um constrangimento, e este não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, segue-se que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e nenhuma confiança merece. Se nelas alguma coisa de bom se encontrar, guarde-se isso e rejeite-se tudo o que for duvidoso. Então, olha só o bom senso de Kardec, trazendo para nós esta informação tão importante no que tange à prática mediúnica. Porque muitas vezes, especialmente aqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita ou que estão começando agora no estudo do espiritismo, quando começam a estudar sobre a mediunidade ou que estão ali dando mostras de mediunidade ostensiva, de ter alguma faculdade mediúnica, estão neste momento, enquanto não se aprofundam no estudo, enquanto não se esforçam para se desenvolver moralmente, sujeitos a essa influenciação. Os espíritos inferiores têm muito interesse no constrangimento, no ridículo e também na ignorância, em não permitir que as pessoas cresçam, que se desenvolvam, que se melhorem. Uma vez que nós nos esforcemos para melhorar, automaticamente estamos nos protegendo contra esse tipo de influência. E para esses espíritos, para os espíritos inferiores, de moral inferior, não é interessante que isso aconteça. Então é óbvio que nós vamos encontrar aí uma resistência, uma ação no sentido de fazer aquilo que seja possível através da influenciação, através da possibilidade da obsessão, de que o crescimento dos trabalhadores na doutrina espírita, os trabalhadores de uma casa espírita, os trabalhadores de uma reunião mediúnica, não se desenvolvam, não cresçam. Então, olha só, por um lado, temos os nossos amigos e protetores espirituais nos trazendo bons pensamentos, boas influências, mas vamos ter também aqueles que não querem o nosso crescimento e não querem o desenvolvimento de um trabalho que nos permite o exercício, a prática, o aprendizado da caridade. Então, é importante nós percebermos esse jogo, por assim dizer, de forças antagônicas, às quais nós estamos sujeitos em um mundo como esse em que nós estamos. No livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, no capítulo 13, de nome Pensamento e Mediunidade, nós vamos encontrar essa frase sucinta
e extremamente importante, que a obsessão é sinistro conúbio da mente com o desequilíbrio comum às trevas. Uma frase sucinta, mas que nos faz refletir muito. Ela diz muito para nós. Um sinistro conúbio, ou seja, conexão, correlação, encontro da nossa mente com o desequilíbrio comum às trevas. Mas se existe esse sinistro conúbio da nossa mente, é porque já estamos em desequilíbrio. E é este desequilíbrio que é comum às trevas. Este desequilíbrio, então, que já nos coloca em sintonia direta com todos aqueles que estão vibrando, pensando e sentindo como nós. É um processo automático. Nós pensamos 24 horas por dia e ainda não aprendemos a disciplinarmos todos os nossos pensamentos. Nós acordamos bem, aí entramos no ônibus para poder ir para o nosso trabalho, alguém pisa no nosso pé, automaticamente nós já queremos xingar. O pensamento já se processou, já pensamos em todas as palavras infelizes, já estamos praticamente no ato de falar. Na maioria das vezes, damos conta de impedirmos a boca de falarmos algo infeliz. Mas o pensamento, por exemplo, já foi. Nós já pensamos em todas as coisas ruins a respeito daquela pessoa que pisou no nosso pé e nem pediu desculpas. Então, o nosso processo de pensamento, como diz o Emmanuel em Pensamento e Vida, obedece uma equação que vai desde o reflexo até as palavras e atitudes. Mas isso acontece muito rápido e nós ainda não aprendemos a disciplinar o meio do caminho, que nos faz refletir sobre aquilo que nós estamos pensando e sentindo, para que possamos dar ou não, então, vazão a este pensamento através das nossas atitudes, das nossas palavras. E nesse momento, então, em que pensamos o que quer que seja, já estamos automaticamente pelos processos magnéticos, que é uma das propriedades do pensamento, associados a todos aqueles que estejam pensando, que estejam sentindo, ou seja, que estejam vibrando dentro desta mesma faixa de sintonia. É como ligar o rádio. Ligamos o rádio numa determinada frequência e lá está aquela rádio que nós gostamos de ouvir, com as músicas que porventura nos agradam. E todos nós temos a capacidade de fazermos esta sintonização ao longo do nosso dia. E aí nos lembramos de novo e repetimos a frase de Cristo: olhai, vigiai e orai. E tem um ponto no final da frase exatamente porque não há momento, não há um lugar específico para isso. É um processo de disciplina que nos exige, de forma ideal, que seja sempre. Chegaremos a esse ponto ainda um dia. Ainda não estamos lá. E por isso mesmo, este processo de obsessão, desde as obsessões simples até os processos mais complicados, que nós vamos encontrar em tratamentos na casa espírita, que nós vamos encontrar diversos exemplos na literatura espírita, especialmente nos livros de André Luiz, acontecem. No livro O Consolador, de Emmanuel, na questão 381, nós vamos encontrar: muita gente procura o espiritismo, queixando-se de perseguições do invisível. Os que reclamam contra essas perturbações estão, de algum modo, abandonados por seus guias espirituais? Então, olha só que pergunta importante. Perdoem aqui o errinho, está escrito ali si, mas é de seus guias espirituais. Observe, nós podemos imaginar, num momento de aflição como essa, percebendo-nos constrangidos, por uma força que consideramos invisível, especialmente por aqueles que ainda não têm o estudo da doutrina espírita para poder conhecer os seus princípios básicos, saber sobre mediunidade, sobre obsessão.
mas que já ouviram falar, né, sobre doutrina espírita, que lá eles mexem com essas coisas de espírito, eles têm lá reuniões mediúnicas, ainda que não saibam exatamente como funcionam, e trazem então essas pessoas até a casa espírita para o atendimento fraterno, para o pedido de orientação espiritual, como nós temos na casa de Bezerra de Menezes, para o tratamento espiritual. Mas muitas vezes as pessoas se acreditam abandonadas por Deus, abandonadas pelos bons espíritos. Mas vamos ver se isso é uma verdade, se pelo fato de estarem sendo perseguidos espiritualmente, pelo fato de estarem sofrendo o processo de obsessão, se essas pessoas estão abandonadas ou não pelos seus guias espirituais, se Deus abandona alguém. Então, a resposta de Emmanuel a essa questão é: a proteção da providência divina estende-se a todas as criaturas. Então, ponto. E ele continua: há obsessores terríveis do homem, denominados orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância ou má vontade. E convém examinar se não se é vítima dessas energias perversas que muitas vezes habitam o coração da criatura, enceguecendo-a para a compreensão da luz de Deus. Contra esses elementos destruidores, faz-se preciso um novo gênero de preces, que se constitui de trabalho, fé, esforço e boa vontade. Então, olha só que coisa interessante esta resposta de Emmanuel. Primeiro, ninguém está abandonado. A providência divina é para todos, todas as criaturas. Mas olha só, orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância, má vontade já são posturas íntimas nossas que já falam de nós, que já falam dos nossos pensamentos, que já falam dos nossos sentimentos e que já são energias perversas, como ele diz, que já nos colocam em zonas vibracionais inferiores, que nos ligam a todos aqueles que então vibram conosco, que sentem prazer neste tipo de energias, de pensamentos, de sentimentos, e que, obviamente, então vão somar conosco nessas energias inferiores. Então, mostrando para nós que nós mesmos, como falei anteriormente, é que iniciamos e desencadeamos este processo por conta dessas nossas posturas. Mas, ao mesmo tempo, ao invés de apenas demonstrar o problema, ele também já oferece a solução. E que dizer, né, que um novo estilo de prece precisa ser feito. Ou seja, não só o orar, como a questão de dizer palavras brilhantes, que às vezes não querem dizer nada e não têm sentimento, ou mesmo a prece sincera, que sai ali do nosso coração tentando buscar auxílio. Só isso não é suficiente. É importantíssimo orar, mas não é suficiente. E ele apresenta para nós trabalho, fé, esforço e boa vontade, que é a terapêutica espírita, que é aquilo que os bons espíritos vão recomendar para aqueles que pedem uma orientação espiritual na casa espírita, por exemplo, além de passar pelo tratamento espiritual, com os passes, com a água fluidificada. Mas se esta pessoa não se empenha em um novo tipo de trabalho em benefício do próximo, da caridade, no exercício da fé, que é o que faz a nossa ligação com as energias do Altíssimo, o esforço, porque se nós não demonstrarmos o movimento, não demonstrarmos a ação, a mudança, não vai adiantar nada. E para isso é preciso boa vontade. Sem a boa vontade, nós não conseguimos motivação para nenhuma dessas outras coisas. Então, Emmanuel já mostra o problema, mas ele também já oferece a solução dentro da terapêutica espírita. Em relação ao obsessor, devemos compreender
que se trata de um ser que pensa e age movido por uma razão que lhe parece justa. Então, olha só, lembrando aquilo que nós dissemos no início, são espíritos como nós, que viveram vidas como as que estamos vivendo agora inúmeras vezes, com seus próprios sentimentos, interesses, motivações, pensamentos. Então, o obsessor pensa e age movido por uma razão que lhe parece justa. Parece, obviamente. Mas é no que ele acredita. E por isso está ali importunando, é por isso que está ali incomodando, é por isso que está ali cobrando, na maioria das vezes. E nós precisamos compreender isso para que também se desenvolva em nós o sentimento de caridade por estes espíritos. Não só por quem está passando pelo processo de obsessão, pelo obsidiado, mas igualmente pelos espíritos obsessores, pois que são nossos irmãos também. Sobre o obsidiado, não se trata de proteção, mas de esforço próprio. O obsidiado, além de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesma, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. Então, lembram lá da resposta de Emmanuel no livro Consolador, falando sobre a boa vontade, o trabalho, a fé? Por isso que é tão importante esta terapêutica espírita, quando os companheiros chegam até a casa espírita procurando auxílio, que a casa espírita está ali pronta a oferecer não só nos tratamentos espirituais, mas também nas possibilidades de trabalho, de estudo, para que essa pessoa tenha subsídios para se esforçar dentro da disciplina de si mesma e da autoeducação. Então, como já vemos aqui, sem essas duas coisas, o mais provável de acontecer é que essa condição se prolongará de maneira dolorosa além da morte. E nós vamos encontrar muitos exemplos disso na obra de André Luiz. Os espíritos chegando ainda torturados no plano espiritual, à mercê de todos aqueles que o obsidiavam enquanto estava encarnado, ainda em processos longos e dolorosos, até que consiga receber auxílio e tratamento dos bons espíritos, por uma mudança de pensamento, por uma prece realmente sentida do coração, como, por exemplo, o próprio André Luiz, tendo passado 8 anos no umbral, sendo atormentado por uma série de outros espíritos que gritavam e zombavam dele todos os dias, num sofrimento enorme, ele sem entender o que acontecia, até que finalmente, após esses 8 anos de sofrimento nas zonas umbralinas, ele finalmente se lembra de fazer uma prece, de fazer uma oração, mas sincera. E neste momento é que o socorro, então, pode ser dado a ele, pois que neste momento ele mudou a faixa de pensamento. Ele buscou, de fato, o auxílio dos amigos espirituais. Então, olha só como que é isso para cada um de nós. Ainda sobre o obsidiado. O que acontece a um homem indiferente ao governo do próprio lar? Indubitavelmente será assediado por 1001 questões no curso de cada dia e acabará vencido, convertendo-se em joguete das circunstâncias. Imagine agora que esse homem indiferente esteja cercado de inimigos que ele mesmo criou, adversários que lhe espreitam os menores gestos, tomados de sinistros propósitos na maioria das vezes. Se não desperta para as realidades da situação, empunhando as armas da resistência e valendo-se do auxílio exterior que lhe é prestado pelos amigos, é razoável que permaneça esmagado.
Esta é a definição da maior percentagem dos casos espirituais de que estamos tratando. Não representa, porém, a característica exclusiva das obsessões de ordem geral. Existem igualmente os processos laboriosos de resgate, em que, depois de afastados os elementos da perturbação e da sombra, perseveram as situações expiatórias. Em todos os acontecimentos dessa espécie, porém, não se pode prescindir da adesão dos interessados diretos na cura. Se o obsidiado está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que esperar o término de sua cegueira, a redução da rebeldia que lhe é própria, ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Ante obstáculos dessa natureza, embora sejamos chamados com fervor por aqueles que amam particularmente os enfermos, nada podemos fazer senão semear o bem para a colheita do futuro, sem qualquer expectativa de proveito imediato. Isso é André Luiz falando para nós no capítulo 18, de nome Obsessão, no livro Missionários da Luz. Então, olha só que importante e a ligação disso com aquilo que lemos das outras obras, porque estamos falando de uma só coisa. Então, se a pessoa não se coloca na posição de interessado direto na cura, se não quer então desenvolver aquilo que Emmanuel falou no Consolador, sobre o trabalho, sobre a fé, sobre o esforço, sobre a boa vontade, como é que ele vai conseguir sair da posição na qual se encontra? A situação, como dito aqui em Missionários da Luz, que ele mesmo, na maioria das vezes, procurou. Enquanto, então, a pessoa se encontra nesses processos de rebeldia, de cegueira espiritual, e se compraz no desequilíbrio, vai ser complicado esperar, ainda que nós nos esforcemos, levemos a criatura à casa espírita para o tratamento espiritual, para assistir os estudos, para o passe, para a água fluidificada. Nenhuma dessas coisas é capaz de fazer milagre. Então, aqui é um ponto importante que acredito ser para nós frisarmos. Não existem milagres. Existem os tratamentos. Existe o tratamento espiritual. Existe o auxílio, sim. Mas este auxílio, este tratamento, este socorro, precisa da adesão dos interessados diretos na cura, como André Luiz fala. A pessoa vai até a casa espírita para assistir às palestras. A palestra está acontecendo, a pessoa está com pensamento em casa, no clube, no trabalho, em qualquer outro lugar, menos no estudo que está acontecendo. Está ali de corpo presente. O pensamento está em qualquer outro lugar. Não procura estudar em casa. Não faz o culto do Evangelho no lar para poder se habituar com a leitura da literatura espírita, para poder começar a refletir sobre as mensagens lidas. Não procura uma atividade de assistência. Durante os passes, ao invés de estar numa posição receptiva, orando, buscando o auxílio dos amigos espirituais, está igualmente com o pensamento em qualquer outro lugar. Está apenas sentado ali de corpo presente. As energias estão sendo dispensadas a ele, mas ele as está absorvendo, recebendo? Está apto a absorver essas energias em benefício próprio? Não está. Então, não vamos poder esperar um milagre acontecer tão somente por a pessoa estar de corpo presente àquelas atividades que nós consideramos ser importantes para o tratamento da obsessão. Então, como André Luiz diz aqui para nós, só podemos semear o bem para a colheita do futuro, sem qualquer expectativa de proveito imediato.
Ainda neste capítulo, André Luiz diz para nós que, em geral, 90% dos casos de obsessão que verificam na crosta constituem problemas dolorosos e intrincados. Quase sempre, o obsidiado padece de lastimável cegueira com relação à própria enfermidade. E porque não atende ao chamamento da verdade pela cristalização personalista, torna-se presa fácil e inconsciente, embora responsável, de perigosos inimigos das zonas de atividades grosseiras. Comumente verificam-se casos dessa natureza em vista de ligações vigorosas e profundas pela afetividade mal dirigida ou pelos detestáveis laços do ódio, que em todas as circunstâncias é a confiança desequilibrada convertida em monstro. Então, olha só, também ele mostrando as questões da lei de causa e efeito. O como nós buscamos essas coisas e como elas se refletem, então, depois. Especialmente pelas nossas próprias expressões personalistas, ou seja, o eu. A questão do orgulho e do egoísmo, sendo a base de todas as nossas inferioridades morais. E aí no livro Estude e Viva, de Emmanuel e André Luiz, capítulo Emergência, ele diz para nós: perfeitamente discerníveis as situações em que resvalamos imprevidentemente para o domínio da perturbação e da sombra. Enumeramos algumas delas com as quais renteamos claramente com o perigo da obsessão. Ou seja, todas aquelas situações, as nossas posturas íntimas de pensamento, de sentimentos e de atitudes que podem desencadear, podem proporcionar o processo obsessivo. A cabeça desocupada, as mãos improdutivas, a palavra irreverente, a conversa inútil, a queixa constante, a opinião desrespeitosa, tempo indisciplinado, atitude insincera, observação pessimista, gesto impaciente, conduta agressiva, comportamento descaridoso, apego demasiado, decisão facciosa, comodismo exagerado. Então, isso são coisas do nosso dia a dia. Ao longo do dia, nós podemos transitar no meio de quaisquer uma dessas atitudes e, portanto, como já dissemos, nos conectando automaticamente a todos aqueles que se comprazem nessas mesmas atitudes, nessas mesmas posturas. O projeto de edifício importante reunirá planos magníficos, hauridos nas mais avançadas práticas da civilização. No entanto, para que se concretize, reclama o emprego de material adequado, a fim de que a obra não se transfigure em joguete de forças destrutivas. Numa construção de cimento armado, ninguém se lembrará de colocar varas de madeira em lugar das estruturas de ferro e nem de substituir a pedra britada por taipa de mão. Para que o trabalho se defina dentro das linhas determinadas, as substâncias devem estar nas condições certas e nas posições justas. Idênticos princípios regem o plano da alma. Se aspiramos ao erguimento de realizações que nos respondam ao elevado gabarito dos ideais, é forçoso selecionar os ingredientes que nos constituem a vida íntima, cultivando o bem nas menores manifestações. Qualquer ação oposta comprometerá a estabilidade da organização que pretendamos efetuar. À vista disso, cogitemos de sanear emoções, ideias, palavras, atitudes e atos, por mínimos que sejam. Todos nos referimos ao perigo dos agentes do mal que nos ameaçam. No entanto, os agentes do mal apenas dominam onde lhes favoreçamos a intromissão. E a intromissão deles, via de regra, se verifica principiando pela imprudência da brecha. Ou seja, nós. Hoje, uma queixa. Amanhã, um momento de azedume. Cedo, uma discussão temerária. Mais tarde, uma crise de angústia perfeitamente removível através do serviço.
Agora um comentário deprimente. Depois, um minuto de irritação. E, por fim, a enfermidade, a delinquência, a perturbação e, às vezes, a morte prematura. O desastre grande quase sempre é a soma dos descuidos pequenos. Estejamos convencidos de que, nos processos de obsessão, acontece também assim. O processo obsessivo, então. O obsessor atua sobre a mente utilizando-se do pensamento. Lembra lá, então, daquela primeira questão sobre o Livro dos Espíritos, no início do estudo, falando sobre a influência que os espíritos têm sobre os nossos pensamentos e atos? Pois então, o obsessor atua sobre a mente utilizando-se do pensamento, que a vítima passa a acolher qual se fosse o seu próprio, produzindo fluido mental que, por intermédio do centro coronário, transmite impulsos e avisos, ordens e sugestões mentais aos órgãos e tecidos, células e implementos do corpo físico e do corpo espiritual. Então, acredito que cabe aqui algumas outras explicações, ainda que não possamos aprofundar completamente, mereceria um outro estudo ainda, mas no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele fala para nós sobre os centros de força. Aquilo que vulgarmente fora da doutrina espírita, pelo conhecimento já milenar dos hindus, chama-se de chakras. Então, na doutrina espírita, nós conhecemos pela terminologia de centros de força, como André Luiz traz para nós em o livro Evolução em Dois Mundos. Então, ele fala para nós sobre o centro coronário, né, sobre todos aqueles 7 principais que nós conhecemos. E o laríngeo, o cardíaco, o básico. Então, ele explica para nós, com muita profundidade, o funcionamento de todos esses centros de força e como eles atuam, recebendo as energias que estão ao nosso redor, fazendo esse processamento dentro daquilo que nós pensamos, dentro daquilo que nós sentimos, para então transmitir essas energias ao nosso perispírito e do perispírito para o nosso corpo. Então, por isso, ele falando aqui sobre a atuação do obsessor sobre a mente dos indivíduos, né, sobre a nossa mente, e a vítima, então, começa a acolher este pensamento como se fosse o seu próprio, produzindo, então, fluido mental que vai se utilizar desse centro coronário, que é aquele, de acordo com a explicação de André Luiz no referido livro, responsável por absorver as energias espirituais do nosso ambiente e então transmitir para todos os outros centros do nosso perispírito e então para o corpo físico, que vai então transmitir esses impulsos e avisos, ordens e sugestões mentais aos órgãos e tecidos, células e implementos do corpo físico e do corpo espiritual. O porquê, então, de muitas vezes a pessoa realmente adoecer, apresentar sintomas diversos, que é o processo de somatizar esses impulsos mentais. Então, olha só como é grave e como é complicado isso. Acolher essas sugestões de maneira a produzir no próprio corpo espiritual, no próprio perispírito e no corpo físico essas sensações. Então, aí já mostrando para nós como se inicia esse processo, através da ligação do pensamento. Muitas vezes, em nossos estados de tensão deliberada, inclinamos-nos para forças violentas que se nos insinuam no halo psíquico, aí criando fermentações infelizes que resultam em atitudes de cólera arrasadora, pelas quais desprevenidamente nos transformamos na vida em médiuns de ações delituosas, arrastados nos fenômenos de associação dos agentes mento-eletromagnéticos, da mesma natureza,
semelhantes aos que caracterizam as explosões de recursos químicos nas conhecidas reações em cadeia. É assim que somos, por vezes, loucos temporários, grandes obsidiados de alguns minutos, alienados mentais em marcadas circunstâncias de lugar ou de tempo, ou ainda doentes do raciocínio em crises periódicas, médiuns lastimáveis da desarmonia, pela nossa permanência longa em reflexos condicionados viciosos, adquirindo compromissos de grave teor nos atos menos felizes que praticamos, semi-inconscientemente, sugestionados uns pelos outros, porquanto perante a lei, a nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas de sintonia. Isso está lá em Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz. Então, mostrando para nós as consequências deste sinistro conúbio com as sombras, mas que em todos esses processos está ali a nossa vontade como gerente diligente da nossa mente, nas palavras de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, sendo responsável em todos os nossos problemas de sintonia. E aí, então, conforme eu falei no início, falando sobre a nuvem de testemunhas, nós queremos ler esta página de Emmanuel no livro Pão Nosso, capítulo 76, As Testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1. E Emmanuel, então, nos aponta. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita, e em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas com bases no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa e lhe falam sem palavras nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta, no dia a dia de hoje, e não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Então, olha só que mensagem confortadora de Emmanuel para nós. Que se por um lado podemos pensar na nuvem de testemunhas como apenas aqueles nos nossos processos de prova e expiações querem cobrar dívidas do nosso passado ou apenas se associam com as nossas inferioridades, nós não nos esqueçamos nunca que a providência divina é para todos e que também, dentro da mesma nuvem de testemunhas, nós temos todos aqueles que vibram pelo nosso bem e estão ao nosso lado, sempre dispostos a nos dar as mãos todas as vezes que nós elevamos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos com sinceridade, pedindo o auxílio, o apoio, a ajuda, o amparo necessário para que nós possamos continuar caminhando e vencendo as nossas dificuldades, as nossas mazelas íntimas. Que Jesus nos abençoe a todos,
protejam a cada um de vocês e a todos os lares neste mundo tão conturbado, especialmente neste momento que estamos passando, mas que tenhamos fé de que é apenas um momento e que tudo passa, nas palavras de Joana de Ângeles. Isto também passa. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Que Jesus os abençoe a todos.